Shalom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um dia com a Bíblia Viva. Que Deus abençoe a cada um de vocês, a cada um de vocês aqui conectado conosco, a vossa família e toda a vossa casa, coberta com teu sangue, Senhor Jesus, e revestida com as tuas armaduras. Coloco meus filhos e minhas netinhas debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Também coloco meus pais, meus irmãos, meu sobrinho, minha nora e minha cunhada debaixo da cobertura do sangue de Jesus, e as minhas netinhas, meus filhos, toda a minha parentela, Pai, tudo que me pertence, pertence a Ele, está debaixo da cobertura do Teu sangue. Senhor, em nome de Jesus, entro na Tua presença, pedindo permissão, Pai, para abrir a Tua palavra. Senhor, dai-nos, Senhor, direcionamento, fala conosco nessa manhã, Pai, dai-nos entendimento, abre nosso entendimento para compreendermos a riqueza da Tua palavra e nos ajuda a perceber que cada detalhe registrados no Teu livro sagrado possui um propósito eterno. Organiza também nossa vida segundo a Tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Sejam bem-vindos. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, faça parte desse ministério, ajude esse ministério a crescer e compartilhe esse vídeo também fazendo tua parte. Chama outras pessoas para estar lendo a Bíblia conosco de forma cronológica. Estamos no Antigo Testamento, terminamos o Novo Testamento, então corre no YouTube, assiste toda a série, leia a Bíblia, entenda um pouco mais. E também tem Café com Celeste no YouTube todos os dias, tem oração de madrugada, de noite, de manhã, tem séries bíblicas aí, ensinamentos bíblicos também que você possa desfrutar. E o meu livro, Da Dor à Esperança, de Pé Apesar de Tudo, uma história real, uma história vivida por eu mesma e um milagre que Deus fez. Então corre no Amazon, qualquer lugar do mundo, só entrar no Amazon do país onde você vive e que você encontra em francês e em português, capa dura, capa normal, também em formato e-book. Amém? Irmãos, o primeiro censo, a organização do povo e o chamado dos levitas é o tema de hoje da nossa leitura. Depois da introdução ao livro de Números, nós iniciamos para o estudo dos 3 primeiros capítulos. À primeira vista, esses capítulos parecem apenas uma lista de nomes e números, mas Deus não registra pessoas por acaso. Cada nome contado, cada tribo organizada e cada família posicionada revela que Deus é um Deus de ordem, propósito e cuidado. E antes de conduzir Israel pelo deserto, o Senhor organizou seu povo. Isso nos ensina que Deus trabalha de forma organizada. Ele não trabalha na desordem. Antes de nos levar às promessas, Ele prepara o nosso coração. E Ele também fortalece a nossa fé e coloca cada coisa no seu devido lugar. E hoje estudaremos o primeiro censo de Israel, a organização das tribos, a posição dos tabernáculos no centro do tabernáculo, no centro do acampamento, e também o chamado especial da tribo de Levi. E sobretudo no final veremos também a missão dos levitas. Amém, irmãos? Não deixa de compartilhar, chama seus amigos, que esses capítulos são tremendos. Capítulo 1 fala do primeiro censo, versículo-chave no Números 1, 2, fazei o recenseamento de toda a congregação dos filhos de Israel. Palavra-chave, organização, preparação, chamado, identidade e responsabilidade. Deus ordena que Moisés realize o primeiro grande censo de Israel. Irmãos, foram contados todos os homens aptos para a guerra, com 20 anos ou mais. Cada tribo foi registrada cuidadosamente. E Deus também, Ele conhece cada pessoa pelo seu nome. Ninguém é esquecido diante de Deus. Ninguém. E cada vida possui valor e uma missão dentro do reino de Deus. Números 2 fala do acampamento de Israel. Versículo-chave, Números 2, 2. Cada um acampará junto ao seu estandarte. Palavra-chave, ordem, unidade, comunhão, direção e presença. Deus determina exatamente onde cada tribo deveria acampar. Irmãos, nada foi deixado por acaso. O tabernáculo
permanecia no centro e todas as tribos ficavam ao redor da presença do Senhor. Isso nos ensina que o centro da vida do povo não era Moisés, não era Arão, era a presença do Senhor. Pegou a chave? Pessoal, quando Deus ocupa o centro da nossa vida, todas as outras áreas encontram equilíbrio. Números 3, o chamado dos levitas. Números 3:12 é o versículo-chave. Tomei os levitas para mim. Eita glória! Palavra-chave: serviço, consagração, chamado, fidelidade e adoração. Explicação aqui, para que vocês entendam um pouco melhor. A tribo de Levi foi separada para servir ao Senhor. E os levitas cuidavam do tabernáculo, eles transportavam seus utensílios e também auxiliavam no culto. E cada família levítica recebeu uma responsabilidade específica. E tudo isso, pessoal, isso nos ensina para nós hoje que no reino de Deus não existe serviço sem valor. Muitas pessoas acham que o serviço que ela está fazendo não tem valor. Tudo tem valor aos olhos de Deus e no reino de Deus. Cada pessoa possui uma função importante. Irmãos, eu estou aqui pregando, eu não estou numa igreja, eu não estou num púlpito, eu não estou num palco, mas eu estou pregando a palavra. E tem pessoas sendo edificadas através dessa palavra. E isso também Deus valoriza. Não acha que Deus não valoriza? Quando cada um cumpre seu chamado, todo o povo é fortalecido. Tá pegando a chave? Irmãos, Jesus é revelado aqui em Números 1-3 como bom pastor que conhece cada uma das suas ovelhas, como a presença de Deus no meio do seu povo, como o verdadeiro tabernáculo entre os homens e, pessoal, como aquele que chama e capacita cada servo para cumprir sua missão. Palavra-chave, ensinamentos centrais desses capítulos é organização, é chamado, é serviço, é presença de Deus, é unidade e é consagração, mas também é propósito. Números 1:3 nos ensina que Deus é um Deus de ordem, Ele conhece cada um de nós pelo nome. Irmãos, Ele coloca-nos no lugar certo, sabe? Ele não nos coloca à toa, Ele coloca cada pessoa no seu lugar devido. Ele nos concede uma missão e Ele deseja permanecer no centro da nossa vida. Declara no comentário: eu tenho uma missão com Deus. Aleluia. Gole da Celeste ficará para a final da nossa leitura, gente. Fica comigo até o final para poder receber esse gole tão importante. Irmãos, capítulo 1 do livro de Números, Deus manda Moisés levantar o censo de Israel. No 2º ano após a saída dos filhos de Israel do Egito, no 1º dia do 2º mês, falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, na tenda da congregação, dizendo: levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens nominalmente, cabeça por cabeça. Da idade de 20 anos para cima, todos os rapazes de sair à guerra em Israel, e esses contareis segundo os seus exércitos, tu e Arão. De cada tribo vos assistirá um homem que seja a cabeça da casa de seus pais. Estes, pois, são os nomes dos homens que vos assistirão: de Ruben, Elisur, filho de Sedeur, de Simeão, Sedumiel, filho de Zurissadai, de Judá, Nasson, filho de Aminadab, de Issacar, Natanael, filho de Zuar, de Zebulon, Eliabe, filho de Elon, dos filhos de José, de Efraim, Elissama, filho de Amiúde, de Manassés, Gamaliel, filho de Pedade, Dan, Aiezer, filho de
Amissadai, de Aser, Pagiel, filho de Ocrã, de Gade, Eliasaf, filho de Deuel, de Naphtali, Airá, filho de Enã. Estes foram os chamados da congregação, os príncipes das tribos de seus pais, os cabeças e os milhares de Israel. Aleluia. Então Moisés e Arão tomaram estes homens que foram designados pelos seus nomes, e tendo ajuntado toda a congregação no primeiro dia do mês segundo, declararam a descendência deles, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, cabeça por cabeça, como o Senhor ordenara a Moisés, assim os contou no deserto do Sinai. Dos filhos do Ruben, o primogênito de Israel, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, cabeça por cabeça, todos os homens de 20 anos para cima, todos os rapazes de sair à guerra. Foram contados deles da tribo de Ruben 46.500, dos filhos de Simeão, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa dos seus pais, contados normalmente, cabeça por cabeça, todos os homens de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles da tribo de Simeão 59.300. Dos filhos de Gade, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles da tribo de Gade 45.650. Dos filhos de Judá, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles da tribo de Judá 64.600. Dos filhos de Issacar, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles da tribo de Issacar 54.400. Dos filhos de Zebulon, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles da tribo de Zebulon 57.400. Dos filhos de José, dos filhos de Efraim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os rapazes de sair à guerra. Foram contados deles da tribo de Efraim 40.500. Dos filhos de Manassés, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles da tribo de Manassés 32.200. Dos filhos de Benjamim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os rapazes de sair à guerra. Foram contados deles da tribo de Benjamim 35.400. Dos filhos de Dan, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles da tribo de Dan 62.700. Dos filhos de Aser, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa dos seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles da tribo de Aser 41.500. Dos filhos de Naphtali, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles da tribo de Naphtali 53.400. Foram estes os contados por Moisés e Arão, e os príncipes de Israel eram 12 homens, cada um era pela casa de seus pais. Israel, segundo a casa de seus pais,
Assim, pois, todos os contados filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Todos os contados foram 603.550. Os levitas não são contados, mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porquanto o Senhor falara a Moisés, dizendo: somente não contarás a tribo de Levi, nem levantarás o censo deles entre os filhos de Israel, mas incumbe tu os levitas de cuidarem do tabernáculo, do testemunho e de todos os seus utensílios, e de tudo o que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios. Eles ministrarão no tabernáculo e acampar-se-ão ao redor dele. Quando o tabernáculo partir, os levitas desarmarão, e quando assentar no arraial, os levitas o armarão. O estranho que se aproximar morrerá. Os filhos de Israel se acamparão, cada um no seu arraial, e cada um junto ao seu estandarte, segundo as suas turmas. Mas os levitas se acamparão ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja ira sobre a congregação dos filhos de Israel, pelo que os levitas tomarão a si o cuidado do tabernáculo do testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel, segundo tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim os fizera. Capítulo 2. A ordem das tribos do acampamento. Disse o Senhor a Moisés e Arão: os filhos de Israel se acamparão junto ao seu estandarte, segundo as insígnias da casa de seus pais, ao redor da frente para a tenda da congregação se acamparão. Os que se acamparem ao lado oriental para o nascente serão os de estandarte do arraial de Judá, segundo as suas turmas, e Naasson, filho de Aminadab, será príncipe dos filhos de Judá. E o seu exército, segundo o censo, foram 74.600, e junto a ele se acampará a tribo de Issacar, e Natanel, filho de Zuar, será príncipe dos filhos de Issacar. E o seu exército, segundo o censo, foram 54.400. Depois a tribo de Zebulon, e Eliabe, filho de Elon, será príncipe dos filhos de Zebulon. E o seu exército, segundo o centro, foram 57.400. Todos os que foram contados do arraial de Judá foram 186.400, segundo as suas turmas, e estes marcharão primeiro. O estandarte do arraial de Ruben, segundo as suas turmas, estará para o lado sul, e Elisur, filho de Sedeur, será príncipe dos filhos de Ruben. E o seu exército, segundo o censo, foram 46.500. E junto a ele se acampará a tribo de Simeão, e Selumiel, filho de Zurizadel, será príncipe dos filhos de Simeão. E o seu exército, segundo o censo, foram 59.300. Depois a tribo de Gade, os Eliasaf, filho de Deuel, será príncipe dos filhos de Gade. E o seu exército, segundo o censo, foram 45.650. Todos os que foram contados do arraial de Ruben foram 151.450, segundo as suas turmas, e estes marcharão em segundo lugar. Então partirá a tenda da congregação com o arraial dos levitas no meio dos arraiais, como se acamparem. Assim marcharão cada um no seu lugar, segundo os seus estandartes.
O estandarte do arraial de Efraim, segundo as suas turmas, estará para o lado ocidental, e Elissama, filho de Amiúde, será príncipe dos filhos de Efraim. E o seu exército, segundo o censo, foram 40.500, e junto a ele a tribo de Manassés, e Gamaliel, filho de Pedazur, será príncipe dos filhos de Manassés. E o seu exército, segundo o censo, foram 32.200. Depois a tribo de Benjamim, e Abidã, filho de Gideone, será príncipe dos filhos de Benjamim. O seu exército, segundo o censo, foram 35.400. Todos os que foram contados no arraial de Efraim foram 108.100, segundo as suas turmas, e estes marcharão em terceiro lugar. O estandarte do arraial de Dan estará para o norte, segundo as suas turmas, e Aiezer, filho de Amissadai, será príncipe dos filhos de Dan. E o seu exército, segundo o censo, foram 62.700. E junto a ele se acampará a tribo de Aser, e Pagiel, filho de Ocrã, será príncipe dos filhos de Aser. E o seu exército, segundo o censo, foram 41.500. Depois a tribo de Naftali, e Aira, filho de Enã, será príncipe dos filhos de Naftali. E o seu exército, segundo o censo, foram 53.400. Todos os que foram contados no arraial de Dan foram 157.600, e estes marcharão no último lugar, segundo os seus estandartes. São estes os que foram contados nos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, todos os que foram contados dos arraiais pelas suas turmas foram 603.550, mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel, conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Se acamparam segundo os seus estandartes, e assim marcharam, cada qual segundo as suas famílias, segundo a casa dos seus pais. Capítulo 3. Número e ofício dos levitas. São estas, pois, as gerações de Arão e Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés no monte Sinai. E são estes os nomes dos filhos de Arão: o primogênito, Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, os sacerdotes ungidos, consagrados para oficiar como sacerdotes. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor, quando ofereciam fogo estranho perante o Senhor, no deserto do Sinai, e não tiveram filhos, porém Eleazar e Itamar oficiaram como sacerdotes diante de Arão, seu pai. Disse o Senhor a Moisés: faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam e cumpram seus deveres para com ele e para com todo o povo, diante da tenda da congregação, para ministrarem no tabernáculo. Terão cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e cumprirão o seu dever para com os filhos de Israel no ministrar no tabernáculo. Darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos. Dentre os filhos de Israel lhes são dados, mas a Arão e a seus filhos ordenarás que se dediquem só ao seu sacerdócio, e o estranho que se aproximar morrerá. Disse o Senhor a Moisés: eis que tenho eu tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito, e abre a madre entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus, porque todo primogênito é meu, desde o dia em que feri a todos primogênito na terra do Egito. Consagrei para mim todo o primogênito em Israel, desde o homem até ao animal. Serão meus, eu sou o Senhor. Falou o Senhor a Moisés
no deserto de Sinai, dizendo: Conta os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais. Pelas suas famílias contarás todo homem da idade de 1 mês para cima. E Moisés os contou segundo o mandado do Senhor, como lhe fora ordenado. São estes os filhos de Levi pelos seus nomes: Gerson, Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhotes de Gerson pelas suas famílias: Libni e Simei. E os filhos de Coate pelas suas famílias: Amram, Izar, Hebron e Uziel. E os filhos de Merari pelas suas famílias: Mali e Muzi. São estas as famílias dos levitas, segundo a casa dos seus pais. De Gerson é a família de Libnitas, e a dos Simeitas. São estas as famílias dos Gersonitas. Todos os homens que deles foram contados, cada um nominalmente, de 1 mês para cima, foram 7.500. As famílias dos Gersonitas se acamparão atrás do tabernáculo, ao ocidente. O príncipe da casa paterna dos Gersonitas será Eliasaf, filho de Lael. Os filhos de Gerson terão o seu cargo na tenda da congregação, o tabernáculo, a tenda e sua coberta, o riposteiro para a porta da tenda da congregação. Aos cortinas do pátio, o riposteiro da porta do pátio que rodeia o tabernáculo e o altar, as suas cordas e todo o serviço a eles devido. De Coate a sua família, dos Amramitas e a dos Izaritas e a dos Hebronitas e a dos Uzielitas, são estas as famílias dos Coatitas. Contados todos os homens da idade de 1 mês para cima, foram 8.600 que tinham o seu cargo o santuário. A seu cargo o santuário. As famílias dos filhos de Coate se acamparão ao lado do tabernáculo, do lado sul. O príncipe da casa paterna das famílias dos Coatitas será Elisafã, filho de Uziel. Terão eles o seu cargo a arca, a mesa, o candelabro, os altares, os utensílios do santuário com que ministram, e riposteiro e todo o serviço a eles devido. O príncipe dos príncipes do Levi será Eleazar, filho de Arão. O sacerdote terá a superintendência dos que têm a seu cargo o santuário. De Merari e a família dos Malitas e a dos Musitas, são estas as famílias de Merari. Todos os homens que deles foram contados, de 1 mês para cima, foram 6.200. O príncipe da casa paterna das famílias de Merari será Azuriel, filho de Abiail. Acampar-se-ão ao lado do tabernáculo do lado norte. Os filhos de Merari, por designação, terão a seu cargo as tábuas do tabernáculo, as suas travessas, as suas colunas, as suas bases, todos os seus utensílios e todo o serviço a eles devido. Também as colunas do pátio em redor, as suas bases, as suas estacas e as suas cordas. Os que se acamparão diante do tabernáculo, ao oriente, diante da tenda da congregação, para o lado do nascente, serão Moisés e Arão, com seus filhos tendo o seu cargo os ritos do santuário, para cumprirem seus deveres prescritos em prol dos filhos de Israel. O estranho que se aproximar morrerá. Todos os que foram contados, dos levitas contados por Moisés e Arão, por mandado do Senhor, segundo as suas famílias, todo homem de 1 mês para cima, foram 22.000. O resgate dos primogênitos. Disse o Senhor a Moisés:
Conta todo o primogênito varão dos filhos de Israel, cada um nominalmente de um mês para cima, e para mim tomarás os levitas, eu sou o Senhor, em lugar de todo o primogênito dos filhos de Israel, e os animais dos levitas, em lugar de todo o primogênito entre os animais dos filhos de Israel. Contou Moisés com o Senhor lhe ordenara, todo o primogênito entre os filhos de Israel. Todos os primogênitos varões, contados nominalmente, de um mês para cima, segundo o censo, foram 22.263. Disse o Senhor a Moisés: Toma os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos animais dos filhos de Israel, porquanto os levitas serão meus, eu sou o Senhor. Pelo resgate dos 273 dos primogênitos dos filhos de Israel, que excedem o número dos levitas. Tomarás por cabeça 5 ciclos, segundo o ciclo do santuário os tomarás, a 20 geras o ciclo, e darás a Arão e a seus filhos o dinheiro com o qual são resgatados os que são demais entre eles. Então Moisés tomou o dinheiro do resgate dos que cederam os que foram resgatados pelos levitas, dos primogênitos dos filhos de Israel, tomou o dinheiro 1.365 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e deu Moisés o dinheiro dos resgatados a Arão e a seus filhos, segundo o mandado do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Amém, irmãos? Chegamos ao final dos 3 capítulos de hoje, número de 1 a 3. E que maravilha aprender, né? Todos esses nomes, né, gente? Não é só números. Gole da Celeste para você hoje, toma ele bem quentinho. Talvez hoje você pense que sua vida está sem direção. Mas Deus nunca perde o controle da caminhada. Assim como organizou cada tribo de Israel, Ele também conhece o lugar que preparou para você. Confie. Quando Deus está no centro, o caminho encontra sentido, mesmo em meio ao deserto. Pai querido, muito obrigado por mais esse ensinamento. Obrigado porque Tu conheces cada detalhe da nossa vida. Ajuda-nos a permanecer no lugar que preparaste para cada um de nós. Que Teu Espírito organize nosso coração, fortaleça nossa fé e nos ensine a servir com alegria e fidelidade. Que Tu permaneças sempre no centro da nossa caminhada, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deixa um amém aí. Que o Senhor te abençoe, você e sua casa, que o Senhor vos guarde, que o Senhor nos guarde, que Ele nos conduza nossos passos com sabedoria, com muito discernimento e equilíbrio, e que Sua presença permaneça no centro da nossa vida e que o nosso coração permaneça firme até o cumprimento de todas as promessas do Senhor. Amém? Em nome de Jesus, compartilhe esse vídeo. Não esqueça de ativar o sininho